Campo Afora Podcast. Oferecimento. Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras. Autorizada Bosch Diesel Center. Universitária Corretora de Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Arrozeira F. Dotto. Em Vale Vêneto, São João do Polesine. Olá, eu sou o Rafael Urbaneto Pérez e esse é o podcast Campo Afora. No programa de hoje, trataremos temas importantes ao setor do agronegócio. Dentre os temas que trabalharemos no programa de hoje, temos a questão do endividamento do agro ou daqueles que trabalham com o agronegócio, a importância do crédito e a securitização de dívidas no campo. Dentre nossos convidados, neste programa, contamos com a presença do senador Luiz Carlos Reins e também de Mardônio Ferrigolo, diretor da Multirural Agro Cerealista Ferrigolo e produtor rural. Bom dia, como estão? Bom dia. Bueno, tia. Buenas. Como está, senador? Tudo bem? Tudo bem. Deixando os problemas de lado, o resto vai. Perfeito. Primeiramente, agradecer muito a sua presença aqui no programa Campo Afora. E já, como a temática é uma temática urgente, é uma temática que a gente sabe que muitos dos nossos... quem nos acompanha, muitos estão sofrendo diariamente com essas questões que o senhor vem pautando, especialmente em Brasília. Já vou lhe dar a palavra. O que seria essa securitização, senador Reins? Qual é a importância disso para o setor primário, para o setor do agronegócio do Brasil? Rafael, a securitização nada mais é do que o alongamento das nossas contas. As contas que os produtores têm hoje junto aos bancos, né, e também junto ao comércio, Ferrigolo. A empresa, por exemplo, são cerealistas, revendas, cooperativas, né, até próprias indústrias que financiaram produtores. Então, nós temos que empacotar isso aí tudo e fazer um alongamento, porque o pessoal não está conseguindo mais honrar os compromissos em função de que, importante é que para o cidadão urbano nos entenda, nos últimos 6 anos, Rafael, nós tivemos 4 secas e uma enchente. 5 eventos climáticos adversos que lascaram com a produção gaúcha, certo? Então, esse é o problema que esses produtores vêm perdendo já há 6 anos e vêm enrolando essas contas para o ano que vem, para o ano que vem, para o ano que vem. Bom, hoje está de um tamanho a conta que o pessoal não consegue mais pagar. Não é que ele não queira pagar, não tem mais fôlego para pagar essa conta. Então, o que se faz nesse instante? Tem que ter um juro mais adequado. Hoje é 15%, 20%. Alguns casos até mais do que isso. E também, né, ter um prazo adequado, porque o rendimento de uma lavoura hoje é muito pequeno. Né? A margem de lucro é quase que inexistente. Então, em função disso, nós temos que ter um prazo mais longo para que ele possa honrar o compromisso e um juro mais adequado. Então, essa é a nossa luta nesse momento, para que nós possamos ter essa securitização que nós estamos trabalhando agora no Senado, para poder ajustar esse benefício aos agricultores gaúchos. Eu vou dar um dado importante. Eu trabalhei na primeira securitização, que nós começamos de 84, 85, também com seca, enchente, e depois veio o Plano Cruzado. Nos liquidou lá em 86, né? Bom, aquilo nós acertamos a primeira securitização em 95, era 7 a 10 anos. Depois ela não se pagava. E eu dizia ao ministro da época, Pedro Parente, eu era prefeito de São Borja, Pedro, o pessoal não vai pagar, não tem prazo adequado. E aí em 2000, nós fizemos com o Pratini, começamos com o Turra, em 99, e com o Pratini, em 2000, fizemos aí 25 anos. Bom, aí aliviou com uma taxa adequada. É o que nós queremos nesse momento. Rolar 8, 10, 15%, ninguém paga, Ferrigolo. Rolar 2, 3, 4%, sim, aí tu respira. Isso tem um custo e é o que nós estamos trabalhando nesse momento. Então, é adequar
as dívidas que os agricultores têm hoje com um prazo longo para que ele possa pagar. Isso, senador, só colocando a tua presença aí, foi muito importante até pelo momento aí, participação muito especial para nós aqui para o podcast Campo Afora, e dizer, eu acompanhei também quando comecei a trabalhar na cooperativa, deu a enchente em 84 e depois deu 2 secas. Sim. A primeira foi violenta, que agora, e a tendência o ano que vem é dar um pouco menos que o normal. Porque deu 3 mil milímetros no ano, a média de 10 anos é 1.600, algum momento vai faltar. Adequou um pouco a chuva nesse ano, bastante, porque foi bem seco, mas vai adequar um pouco no outro ainda, pela lógica. Sim. Tanto da enchente de 41 foi assim, que a gente só tem dados, porque não tinha agricultura tão forte como é hoje, mas a 84 dá para ver bem isso aí. E culminou com a securitização, caminhonaço que o senhor acompanhou depois. Começou a acumular 84, 80 que deu soja estragada, 85, 86, 87, foi anos de vacas magras. E agora nós estamos nesse mesmo processo. Só que o projeto do senhor mudando um pouco para ver. Nós temos que pensar isso aí, pensar a solução para nós não ter que fazer outra securitização de novo. Aí entra com o legado que é a barragem do Rio Soturno, para resolver uma região. Só que o que a gente vê, falando da barragem, mas antes disso, depois o senhor pode comentar que é expert no assunto, eu só queria fazer uma pergunta, o que acontece? Pegar o banco CNH, por exemplo, é um banco particular. Por isso que eu digo, o Banco do Brasil, os bancos públicos têm uma grande vantagem. Mas o banco CNH, por exemplo, veio o cara negociador do Banco CNH. Produtores, clientes, que tem, por exemplo, 2 anos prorrogou do CNH. Para 2026, a primeira seca, a segunda seca para 2027. O ano passado, com dificuldade, conseguiu pagar. Esse ano ele tem que prorrogar, o banco não prorroga mais que 2 vezes. Aí até eles vão prorrogar, mas para o ano que vem. Então, se ele tem uma prestação de 200, vai ficar 400. Mais o juro, 450. Qual é o juro? 1,58. Qual é a justificativa do CNH? Não tem repasse do BNDES, eles têm que captar no juro comum. E aí, por exemplo, assim, dá 20% do juro sobre juro. Então, a prestação da máquina vai dar 4 mil sacos. Ele tem 2 coletadeiras, dá 8. Ele tem 2 trator, dá mais 4 mil sacos, dá 12 mil sacos. A colheita dele, 1.000 hectares, ele tem 60 mil sacos de colheita, um ano extraordinário. Tira 30 de despesa, tira 10 de arrendamento, tira 10 das máquinas. Ele fica assim, qual é a solução? Eu disse para o cara, entregar uma máquina de volta e quitar a outra, e ficar só com uma, senão não paga mais. E pega o cara para colher 500 hectares para ele, dá 2,5 sacos por hectare, dá 1.250. Dá 140 mil, 30 operador, 30 de revisão, te sai 60 e a prestação te dá tudo isso aí. Então só tem essa saída, devolver. Aí o setor metal mecânico vai para as cucuias. Por quê? Quem é que vai produzir? Quem é que vai manter todo o funcionário para produzir uma máquina? Quantos colaboradores tem que vão consumir no posto de gasolina? Então a recessão para a indústria está para vir e nós temos que ficar alerta. E senador, com a votação que o senhor teve do Estado, tenho muito orgulho, porque eu errei voto para senador, mas com o senhor eu tenho orgulho que o senhor nos representa. Até pelo trabalho que é feito, por ser agrônomo, por conhecer a região, esse projeto que depois o senhor pode comentar, da barragem do Rio Soturno, que irriga 13 mil hectares, de soja irrigaria 43, de milho 34, porque o arroz é por inundação. E os Estados Unidos, a área alagada, que nem essas nossas, o que eles fazem? Drenam a água, botam nos reservatórios para depois irrigar por aspersão. Aí por que o Mato Grosso está produzindo bastante no inverno? O Caiado disse na reunião do BTG lá em São Paulo, se nós quando nós tiver a área plantada no Mato Grosso com a nossa produção, porque eles estão produzindo trigo no inverno, eles estão produzindo feijão, por isso que a feijão aqui Sobradinho, na capital do feijão, não tem como competir com máquina, porque eles estão irrigando. Enquanto nós enxergar que a irrigação, para ter uma ideia, nós tínhamos uma lavoura 110 hectares, 55 irrigado, a parte irrigada 72, a de sequeiro 25, deu a média de 55. Tu salva com 55, salva. Claro, tem o custo da irrigação, então tem que ter consciência o uso da água. Todos os grandes países, você crescer, Nova Palma mesmo, quando foi emancipado o Padre Luizinho, pensava em Vila Cruz, lá em cima, não tinha água, fizeram na beira do Rio Soturno. O Rio Soturno está morrendo, essa barragem pode ser a salvação, lazer, irrigação. Então é isso que tem que fazer. 150, 160 milhões, é dinheiro, mas com o produtor, 13 mil hectares, por exemplo, a 200 por hectare, dá 2 milhões e 600 de saco, a R$90, dá 300 e poucos milhões. Se fizer em 10, 15 anos, cada um pagar tanto saco por ano, não sai. E aí não precisa estar brigando pela água, vamos pegar
O Camboja, que tinha água à vontade, aumentou a produção de arroz lá perto do Vietnã. Terminou, começou a vir árvore, uma civilização, levou 30 anos, mas terminou. Nós, faz 6, 7 anos, será que nós vamos esperar chegar a 10, 15 anos para terminar o Rio Grande do Sul, para ficar arrasado? As regiões são assim. Desculpe, eu falei demais, é o senhor eu me empolgo, senador, mas eu queria te perguntar, o BNDES, por que não tem dinheiro para suprir com esses bancos particulares que estão extorquindo o produtor? Essa pergunta. Ferigono, o sistema está montado desse jeito. E os recursos do BNDES, perguntasse onde é que está o dinheiro do BNDES? O ano passado, vamos por parte, vou fatiar o que tu falaste ali. O ano passado não saía nada, Rafael. Aí eu fiz um requerimento de convocação do ministro Haddad. Pouco sabe da história, que é a realidade. Ele não nos recebia lá. Quando a gente faz uma convocação, aí para me sustar a convocação, ele nos recebeu. Uhum. Então a Tereza Cristina foi junto, o Alceu Moreira foi junto, outros deputados foram junto, o Marcelo Van Hatten, enfim. Aí naquele dia, Ferigono, nós acertamos, ele autorizou a sair dinheiro do BNDES para os produtores. Já tinha saído em torno de 15 bilhões para o Rio Grande do Sul, 15 bilhões e nenhum centavo para a agricultura. Outros setores pegaram o dinheiro. Naquele dia foi autorizado, e dali, Ferigono, seus 5 bilhões e 700, então de 4 mil operações de produtores, e 8 cooperativas tomaram lá em torno de R$1 bilhão. R$1 bilhão para 8 cooperativas. Foi o que saiu daquele dia do ano passado, graças à convocação que eu fiz do Haddad naquele momento. Então, não tem o dinheiro suficiente do BNDES ou do próprio Tesouro para poder bancar essa nossa questão ali. Então, nesse sentido, o que nós buscamos nesse instante, agora vamos por parte, Rafael. O Ferigono falou muita coisa. Vamos esclarecer a primeira questão. O que nós estamos buscando nesse momento? Ajustado com a FETAG, com a Farsul, com a ProSoja, com a FECOAR, com os cerealistas, de nós trabalharmos com os prefeitos também que estão juntos, uma questão momentânea, que seria o quê? Prorrogar os custeios que vencem em 25, que começaram a vencer em abril, as prestações de máquinas, como é o caso do CNH e outros bancos de fábrica, John Deere, New Holland, Case, enfim, as prestações por 1 ano de máquinas, mais 1 ano, pedalar para frente, e os custeios por 4 anos de prazo. Isso é que foi prometido. Eu tive agora, de novo, uma convocação para o Haddad, no dia 23 de abril, e prometeu que sairia, Ferigono. Nós, depois de semana, esperávamos que isso acontecesse nessa quinta-feira que passou agora. Não saiu. De novo, eu vou ter que usar aquele meu requerimento. Segunda-feira, já vou protocolar. Porque aí ele reage à pressão que eu estou fazendo com ele. Essa é a forma. Acertado isso, por parte, dá fôlego para os agricultores. E nós queremos o quê, Ferigono? Que libere um pouco. Tu colheu 10 sacos, 15 sacos, 20 sacos, ok. Libere um pouquinho, Rafael. Que com isso, o que o produtor faz? Ele deve um rolamento para uma firma que vendeu peça para ele. Ele deve 1.000 litros de diesel ali. Ele deve numa oficina, deve para o caminhoneiro. Quer dizer, o dinheiro vai para a comunidade, deve na borracharia, entendeu? Então pega aquele dinheirinho assim e dá um pouquinho para cada um. O dinheiro circula na comunidade. É isso que nós queremos. Circula na comunidade. Então, com isso, né, a conta vai estar numa cerealista, numa cooperativa ou no banco. Essa conta, aí que nós temos que negociar diferente. Então, se ele pegar um pouquinho agora, ele molha a mão de muita gente e circula dinheiro para os que mais precisam dentro da comunidade. Sem entendeu? dúvida, sem dúvida. Esse é o nosso raciocínio nesse instante. Mas não saiu ainda. Isso ele prometeu dia 23 de abril. Agora um recado aos bancos, que está falando do CNH, que eu sei que está executando gente. Os bancos foram cientificados no dia 23 de abril. O Ministério da Agricultura, o Desenvolvimento Agrário do Paulo Teixeira e mais a Fazenda avisaram todos os bancos do Rio Grande do Sul que sairia uma negociação. Não aperte os caras, porque está saindo. Sim, só que a culpa não é do agricultor, a culpa é do sistema que não. A resolução ainda não saiu do Banco Central. Então, isso é o que nós queremos, que saia a resolução do Banco Central, para que não, vamos dizer assim, não execute os produtores. Tá, não saiu na quinta-feira. Eu quero que ela saia semana que vem. Atrasado, mas que saia. Aí nós resolvemos a primeira etapa do processo, entendeu? Aí depois vem a securitização.
E senador, trazendo uma outra questão, porque estudando um pouco sobre o sistema da securitização que o senhor tá encabeçando junto a Brasília, se nota que o setor do agronegócio, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, mas não é uma pauta só do Rio Grande do Sul, existem países que têm uma linha muito próxima com o agronegócio e nesses estados o senhor também é uma voz muito ativa, juntamente com outros senadores que também representam estados que têm uma ligação muito forte ao agronegócio. E aqui no estado, para além dessas questões climáticas que já impactaram, nós temos também questões de reclamações recorrentes, como setor viário, que nem sempre é dada atenção para a questão do escoamento de safra, o custo safra, né? E aí tudo isso acredito que impacta nesse custo final e impacta nesse endividamento daqueles que trabalham diretamente no agronegócio. A minha pergunta é, por parte do governo federal, o senhor vê algum tipo de manobra, algo para poder efetivamente ajudar o agricultor aqui, ajudar quem está na ponta da lança aqui no estado do Rio Grande do Sul? Se nós entrarmos aí tem o custo dos insumos. O Ferigolo conhece, tem uma empresa que representa, que ele vende esses produtos. Aí tem a questão da indústria, do defensivo, dos fertilizantes, das peças, das máquinas, do diesel. Tem o sistema, que hoje é super concentrado. Claro. Se eu te pegar aí, Rafael, tu não é do ramo, talvez não tenha 50 empresas no mundo que estão com todos os defensivos na mão, que estão com todos os fertilizantes na mão. As máquinas, a mesma coisa. Qual é a marca? Está aqui, Case, John Deere, então, se eu somar tudo, máquinas, peças, defensivos, fertilizantes, não tem 50 empresas. Então, eles dominam o mundo. Só no Brasil, nós temos 3, 4, 5 milhões de agricultores. Então, esse é o processo. Então, isso é uma concentração num lado e nós não acertamos do outro lado. Uhum. A questão, aí vamos para as estradas, pior ainda, entendeu? Entre o município, que faz o que pode, o prefeito, entre o Estado, que não faz o que deve, e a União nem se fala em cima dessas estradas. Então, esse é um outro assunto que não se mexe aqui nesse momento, entendeu? Sim. Porque tem que resolver, mas se a gente for tratar desse assunto... E até senador complementando, assim, dizendo que vem na linha do raciocínio do senador, por exemplo, assim, nunca aconteceu na história do mundo brincando aqui no Rio Grande do Sul, de não ter produção, não ter preço e não ter navio para carregar no porto. A gente não consegue levar soja no porto. Encheu o cais do porto, e quando o senhor falava, que nós fizemos uma vez um podcast maravilhoso sobre que o senhor falava do porto do Arroio do Sal. Por exemplo, assim, e não é até por não ter porto, por exemplo, está na mão de poucas indústrias. Por exemplo, pegar a Cofco, Luiz Dreyfus, as compradoras de soja, a Mage, Bunge, Cargill, por exemplo, é poucas. E o Cofco é uma empresa chinesa. Aí os navios não estão encostando, não sei porquê, deu aquele Estados Unidos, China aí, eu sei que não tem carregamento de soja no porto. Diz que a partir de 1º de julho vai normalizar. Então, culminou com tudo, o produtor, esse dinheirinho que o senhor fala, pegar o dinheiro que o banco liberar para dar fôlego, os caras estão vendendo soja a 120, 118, para poder pagar, e 118 agora com aquelas 3 cooperativas se unindo para fazer de biodiesel 1.200, que é bom ter isso aí, esmagar, exportar o farelo, só que assim o produtor fica até revoltado, a cooperativa investindo. Eu vi vários produtores criticando, mas é um projeto bom, que nem quando o Mânica criou a Expo Direto, é um homem empreendedor de grande sucesso. Para a cooperativa, são 3 cooperativas junto, mas só que fica assim, nesse caos que está. Seria uma maneira de agregar valor ao produto aqui, para o produtor ganhar mais. Só que para investimentos, a situação que o produtor está, as cooperativas têm que pegar e vir recursos para as cooperativas, para as empresas, porque tem uma empresa que nós temos. Por exemplo, para ter uma ideia, a Inadimplência, dia 20 de maio, tinha 800 mil de cheque, para você ter uma ideia, 840, voltou 500. 500 mil de cheque, voltou não. Eles chegaram, renegociaram. Não é o termo voltou. Eles chegaram antes, não voltei para pagar 500. Era 10%, 5%. E aí o cara não conseguia vender soja, não conseguia colher, o outro tá por um motivo ou por outro. E aí uma empresa, uma multinacional, até não vou dizer o nome, tinha um valor lá, não é valor tão alto, 2,4 de juros ao mês. Como é que eu vou repassar 2,4? E aí o ano passado nós pagamos um estoque para uma empresa, aí eles chegam lá, eles vêm junto, os vendedores,
A margem de 12%, sim. Eu paguei o ano passado o estoque, 1,5% eu pago 20%, vocês me dão 12% de margem. Baita negócio. Vocês têm que adequar o estoque. O estoque você tem que receber de volta. Aí entra a pressão, tudo. Se a gente não tiver, por exemplo, a vida é dura, mas para quem é fraco é mais dura ainda, né? Então, assim, é uma situação. E aí vem 2,4 e ameaça, não, senão nós vamos fazer tal coisa. E por isso que o produtor tá assim, a gente não pode repassar o produtor, porque tu vê ele colhendo 10, o arrendamento é 8. Com 2 sacos não paga a colheita, que é 2,5 o custo de colheita. O que tu vai fazer? Então, se não tem o senador, eu fico perguntando dos outros senadores, teus colegas estão juntos no nosso lado, pergunta até uma pergunta, não sei se pode responder, ou vai ficar, se o senhor pode responder, gostaria muito de saber. Não, na questão, por exemplo, dessa entrevista com o Haddad, o Mourão e o Paim assinaram comigo. O Paim é do governo, mas assinou a convocação do Haddad. Okay? Então, veio comigo nessa situação para resolver esse assunto ali. O Mourão foi relator da minha matéria. Não aparece tanto quanto eu apareço, porque eu estou direto nesse assunto. Tem um que faz um discurso, falo outra vez. Tem um que só faz discurso. Eu só fico trabalhando, eu não faço discurso. Estou trabalhando. É ação para poder resolver o impasse. E aí, vamos por parte aqui. A segunda etapa, então, agora, Rafael, depois de acertado essa primeira prorrogação, que aliviou, folgou, enfim, normalizou para os bancos, Ferigolo, a questão das dívidas, por exemplo, dos bancos de fábrica. Nós queremos pegar todas as dívidas que se acumulam de 2020, 2021 para cá, empacota tudo, custeia o investimento e joga para frente por um prazo de 20 anos. Aí sim tu vai ter um fôlego com um juro mais barato. O problema hoje, tu fala, por exemplo, numa situação ligada às empresas, certo? É uma situação. O juro que as empresas cobram, repassam, muito caro. Os bancos, a mesma coisa. Agora, se nós tivermos um prazo maior e um juro menor, dá um alívio. E as contas são normalizadas, é isso que nós queremos, dos custeios, dos investimentos, fazer essa rolagem com um prazo mais adequado, para nós podermos, então, dar o fôlego que o produtor precisa. E uma carência no primeiro e segundo ano, certo? Senador, o que eu noto quando tocam nesses assuntos sobre superendividamento e o que preocupa muito para aqueles, e daí não falaria somente no setor do agronegócio, mas toda e qualquer empresa que também, né, pega dinheiro público, porque aqui nós estamos falando de bancos públicos, o banco público poder ajudar aquele setor que mais está carente. Pelo que o senhor falou, foi liberada uma verba, mas essa verba não foi destinada ao setor do agronegócio, por conta das enchentes aqui no estado. Mas eu lhe pergunto, e garantias em relação a isso? Como é que o senhor vem trabalhando essas questões da garantia daquele que vai ter acesso a esse crédito? O que nós queremos também agora é a questão de um fundo garantidor. Colega produtor que sabe, o Schaefer, que não tem garantia suficiente. Meia dúzia tem garantia, o resto não tem garantia. Conta nos dedos quem pode ter uma garantia de uma terra ou de um bem que possa oferecer. A cerealista, cooperativa ou ao banco, entendeu? Vai ser um outro problema que também nós temos que conciliar. Como resolver o impasse daqueles que não têm, hoje, para vocês terem uma ideia, o limite de muita gente não tem dinheiro para plantar o trigo, que já venceu a época de plantio do trigo, da canola, da oleaginosa, que nós podemos plantar no inverno, que já é uma primeira safra que eu tenho. O banco está restringindo o financiamento, não está saindo. E maio já terminou. Já estamos no fim de maio. Certo? E aqueles que plantar com uma tecnologia baixíssima, quase sem adubo. Então, aqui começa o problema. Então, a situação é essa. Resolver a garantia para que ele possa acessar o crédito novamente. Senão não adianta. Como é que eu vou pagar? Tem que plantar. Como é que eu vou plantar? Tem que ter recurso. Recurso aonde? Nos bancos, de novo, numa cerealista ou numa cooperativa. Ali que me financio e ali que eu vou fazer a lavoura. Então, essa é outra questão que nós estamos buscando, como garantir a continuidade do meu negócio. Sim. Podendo financiar de novo, respirar, aliviado, prorrogou, ok, e tem que seguir plantando. Como é que ele planta? Com crédito novamente. Sem dúvida, sem dúvida. Essa questão que o senhor menciona da garantia, acompanhando ali, inclusive matérias do próprio Senado, onde
fica vinculado, né, o projeto que o senhor tá nessa luta lá em Brasília. Nos comentários, muitos das pessoas que comentam na internet ali, e que são agricultores e que estão sentindo muito essa questão, porque deve ser angustiante tu não ter o crédito para poder produzir, e tu, de certa forma, não vendo, é uma bola de neve, né? Vai aumentando e tu não vê nada sendo feito em prol do Rafael, agricultor. Não é angustiante. Tem gente que já tirou a vida. Sim. Imagina, Ferigolo, eu chego na tua empresa, um cheque eu tenho, tu renegociou o cheque. Nem todos fazem o que tu fizesse aqui, certo? Chega o quê, Rafael? Executa o freguês. Sim. Aí bate o desespero. A criança chora, a mãe reclama. E a conta vem. O que eu faço, entendeu? Senador, se o senhor me permite agora fazer a apresentação do Schaefer, né? Lucas Schaefer, que é filho do meu amigo do Panela Véia lá. O homem que comprou uma saveiro vendendo mandioca. Ele plantou 1 hectare e pouco de mandioca, descascava, vinha descascada e coisa. Ele tinha a fruteira ali no lado. Quando eles plantavam no Rincão dos Bastos ali em julho, Panela Velha. O Schaefer, ele tinha uma Toyota Bandeirantes, aí ele distribuía batata lá para a região Caimborá, Nova Palma. Mas dizia assim, agora, serve assim, a gente tem que falar mais do Estado, mas é importante, isso eu achei muito interessante. Quando fui nos Estados Unidos, em 2013, primeira vez que eu fui lá nos Estados Unidos, e nós estávamos assim, ficamos uns 15 dias lá. E a gente vê, por exemplo, assim, o orgulho que eles têm da bandeira dos Estados Unidos e a bandeira da John Deere. A John Deere é um símbolo. Por que isso? Visitando as fábricas, em 1945, deu a Segunda Guerra Mundial, em 43, 44, para derrotar o Hitler na Alemanha, as fábricas foram liberadas para produzir equipamento. Produziu equipamento para a guerra, derrotaram, deu a recessão pós-guerra. A Internacional era uma potência, a John Deere era aqui, a Internacional lá em cima. A Internacional executou os agricultores. Executou o que o senhor está falando. Tem empresa que executa. E a John Deere diz, não, vão plantar, vão produzir, vocês vão pagando conforme vocês podem. Nós vamos quebrando galho, pegando financiamento no governo e papapá, nós cedemos as fábricas para produzir. A John Deere ficou uma potência, ficou administrado por CIOs. Esse dia apareceu uma tia-avó. Mas os 2 John Deere, o primeiro e o segundo, faleceram, e isso aí a Internacional faliu. Então, por isso que eu digo assim, as pessoas que estiveram lá do produtor, que é o Reis, ele vai me deixar o legado. E agora com a barragem, né, depois o senhor pode comentar um pouquinho. Para terminar, eu cortei o teu raciocínio que estava falando, mas só para aqui dar um exemplo. Deixa o Rafael colocar, o Lucas falar aqui, Rafael. É importante ele dar a visão do agricultor, depois eu entro reforçando o que ele vai falar aqui. Deixa ele dar uma... Dá as boas-vindas aí, Lucas Schaefer, né? Produtor rural. Agricultor e... Sempre fiz isso, só fiz isso da minha vida. Até eu estava estudando para técnico agrícola, parei o estudo com 16 anos e fui para a lavoura. Por gostar da atividade. E hoje, desde o ano passado, depois da enchente, eu entrei no movimento ali chamar o agricultor e o troço foi crescendo. Como o problema é grande, o troço tornou grande. E hoje dá para se dizer assim, junto com outras pessoas aí, o pessoal me vê como uma liderança desse movimento, enfim. Como eu peguei o assunto andando aqui do senador aí, a gente não adianta só alongar a nossa dívida aí, se a gente não vai conseguir plantar. A gente precisa alongar a nossa dívida e ter uma linha de crédito, ter a garantia de que a gente vai acessar o crédito para recuperar nosso solo. A gente tem dados aí da Emater no ano passado aí, com 1.000 milímetros, 1.000 e poucos milímetros, aí, a metade do nosso solo gaúcho, cerca de 3 milhões de hectares, foi afetado a fertilidade desse solo. O nosso calcário, nossa camada fértil foi parar dentro do rio. Então, mesmo que o ano que vem ocorra tudo certo com o clima, a produção não vai ser a mesma, porque se o produtor não teve recurso para repor esse calcário, repor essa fertilidade do solo. Então, é um outro problema que a gente tem, a questão da irrigação também. A irrigação, eu digo, não vai solucionar 100% dos nossos problemas, mas é mais uma ferramenta que vai auxiliar o agricultor, vai salvar daqui a pouco 10, 15, 20% da sua produção, né? Para o produtor não estar daqui a pouco, daqui 4, 5 anos, estar numa crise de novo. A gente precisa também um seguro que atenda a nossa necessidade. O Mardoni foi para... Eu não tenho muito bem o conhecimento, mas nos Estados Unidos lá, eles não têm plano safra, lá o que manda é o seguro deles lá. O seguro lá, o governo investe em seguro. Se tu perdeu, o governo vai lá e paga o que tu perdeu e ainda te garante uma renda. E é o que a gente precisa, não adianta ter um plano safra aí. E dão assim, Lucas, $150 para soja, $200 para milho. Aí eles invertem. Aí querem que aumente o plantio do milho. Eles dão 250 para milho e 200 para soja. De graça.
De graça. Exato. Isso é R$1.000, R$1.000 e poucos por produtor. Sim, só que aí é o seguinte, a diferença. Estados Unidos, Europa, China, Japão, tem mais de $1 trilhão de subsídio. $1 trilhão de subsídio. Brasil... Paga juro, cara. 6, 7 bilhões de subsídio. É nada perto do que eles têm hoje. Um agricultor americano, europeu, asiático, hoje recebe, às vezes, até para plantar. Para tu manter uma vaca estabulada, tu recebe. Aqui, eu pago para produzir. Esse, é o que o Lucas está falando. Diferença. Aqui, nós pagamos e agora estamos empenhados, meu patrimônio está empenhado, não tem mais crédito. Esse é o nosso agricultor, porque não tem o sistema que tem hoje os países, entendeu? Foi agora na Expo Direto ali, eu conversei com o Antônio da Luz, e aí eu até pedi para ele isso aí, quanto que o governo investia na agricultura brasileira aqui. Entre o subsídio do Plano Safra para o agro e mais outros subsídios que tem, enfim, chega a R$23 bilhões. Esse é o custo do governo federal com a agricultura brasileira. Isso dá 0,8%, 0,9% do orçamento. Estados Unidos 12%, China 12%, Europa 24% e Japão 38%. E nós aqui, nós temos ganhando 0,8%, ganhando modo dizer, né? O governo está investindo 0,8% do seu orçamento na agricultura e nós estamos concorrendo com os Estados Unidos, que é o único que tem um investimento de 12%. E como o senador falou assim, e a coisa vai repercutir no comércio muito mais, porque agora já tem. Por exemplo, se nós temos umas caminhonetes correndo, fazendo venda, 10 caminhonetes, R$300 por caminhonete para andar um mês. Tu vai lá visitar o Lucas Schaefer, por que tu vai lá? O que tu vai vender para ele? Está cortando tudo, então o posto não abastece, não tem mais. Começa a diminuir para todo mundo. E o setor metalúrgico, prestação de serviço, que estava acostumado com a soja R$180, R$200, num patamar com a colheita de 60, com 12 mil por hectare de receita, agora cai a zero. Esse dinheiro não vai circular, o que o senador falou no início. Não circula o dinheiro, vai afetar todos. Só que respinga depois. E essas RJ, que é uma corrente, e vai pegando RJ, abrir lá de tantos milhões, passa tanto, vai repercutir nas empresas RJ. E aí? E no Mato Grosso, que colheu bem, tem RJ, Mato Grosso, tem Goiás, tem tudo, em todo o país. Mesmo eles escolhendo bem, com esse preço, lá está R$108, não suporta. Porque o custo deles é 50. Imagina nós aqui sem produção, sem colheita e sem porto. Sem navio. Ok. Então, Rafael, a situação hoje é essa. Nós temos que ajustar isso aí. Depois tem custo, é um outro abacaxi. Mas tem o que o Ferigolo falou na primeira parte que ele falou ali. Nós estamos buscando também, junto com a renegociação, um sistema que possa dar continuidade ao negócio. Perfeito. Eu já ouvi, há 2, 3 anos atrás, no Banco Central, o Lucas já foi em reuniões em Brasília, sabe disso. Sim, com esse seguro que vocês estão pegando, que é o Proagro, que quase não tem para nós, o pequeno ainda pega alguma coisa, mas nós não podemos mais plantar soja no Rio Grande do Sul. Hoje é a atividade econômica mais importante do Rio Grande do Sul é soja. Não, você tem que parar de plantar porque é só seca. Bom, agora eu tenho mais uma seca esse ano, certo? Então, o que nós buscamos também, né, para poder fazer isso? Que saia uma linha de crédito para poder fazer correção de solo. O Lucas falou um pouco atrás. Muitas lavouras foram afetadas. O Ferigolo sabe, ali na quarta coluna, nós tivemos agora sexta-feira passada, tem gente que perdeu a terra, ficou aqui ó, na rocha embaixo. A serra foi embora, teve que fazer a terra de novo. Então, a parte boa foi embora. Quer dizer, primeiro, a recuperação de solo, a recuperação da propriedade do produtor. Correção de solo, fazer o chamado perfil de solo, Ferigolo. Os técnicos conhecem esse assunto, de aprofundar o sistema radicular da planta. Isso tem custo. Então, o que nós queremos? Uma linha de crédito que possa fazer isso. Cobertura 365 dias por ano. Agora, Lucas, eu não consigo financiar trigo. Imagina eu plantar aveia, fazer uma vaga que eu possa plantar. Então, onde é que eu vou tirar dinheiro para plantar aveia, para enterrar a aveia depois? Aí aluga para pastagem, soca a terra, baixa a produção. Ok, então, o sistema que não sairá agora, já é para a próxima safra, se sair para a próxima safra, esse chamado perfil de solo e também a irrigação que eu vou chegar na tua barragem. Um sistema de irrigação. Tudo custa caro. Então, com o Tete eu tenho conversado, ele está montando, aquilo que eu te falei, esclarecer aos técnicos, fazer um curso para os técnicos agrícolas, agrônomos, por exemplo, para ele estar preparado para poder enfrentar isso aqui. Com isso aqui, treinaria centenas de
profissionais que atendem as lavouras, que tem 10 caminhonetes. Chega lá um técnico agrícola, chega lá um agrônomo na propriedade do Lucas e dá orientação para ele. Treinamento dessa gente. Nós queremos fazer com a Embrapa, com o pessoal da CCGL, que tem também muitas cabeças boas e alguma universidade, monta um sistema de treinamento para esse pessoal, para o Rio Grande do Sul inteiro. Na região da soja, por exemplo, fazer um processo desse, uma coisa. Segunda coisa, um sistema de irrigação. Também tem que ter recurso e prazo para poder fazer isso. A dificuldade, Ferigolo. Eu fiz um projeto e quis fazer para esta região. Eu achei que o Bernardo iria vir aqui. Fala que eu quero. Ele está ali. Ele veio? Ele veio. Mas nós já tínhamos marcado o Lucas, mas ele veio. Ele quer falar contigo depois. Não, mas bota o Bernardo aqui dentro. Não pode botar o Bernardo aqui dentro? Eu quero que ele ouça o que eu vou falar. Contamos agora também com a presença Bernardo Quatrim, prefeito da nossa cidade Júlio de Castilhos, que também, além de prefeito, é produtor rural. E eu devolvo a palavra ao senador Reis, que está trabalhando esses temas, está tratando dos temas ligados ao setor primário, ao setor do agronegócio. Bernardo, Lucas, que já saiu daqui, eu estava comentando que, além da renegociação das dívidas, da securitização ou da prorrogação momentânea, nós trabalhamos uma questão de correção do solo, aprofundamento da raiz do solo, perfil de solo, cobertura em 365 dias e irrigação. O Ferigolo já falou na barragem do Soturno, que nós já conversamos. Mas um assunto, para vocês entenderem, e o Bernardo já sabe desse assunto, que nós fizemos um projeto, Ferigolo e Rafael, para a região das Missões, Noroeste e Planalto. São 64 municípios, onde nós demarcamos, nós eu digo porque eu estou junto no processo, mas foi o Rogério Porto e 3 professores da URGS. 9.780 açudes. Já entregamos pronto 1.715 em 23 municípios que irrigam 104 mil hectares. Aqui começa a solução definitiva desse problema. Certo? Mas aí eu tenho que fazer o açude, ponto 1, Bernardo. Segundo ponto, comprar o equipamento de irrigação. Como vou fazer isso aí? Botar energia, que não tem energia também em outros lugares. Então, energia, equipamentos e o açude. Aí eu tenho o sistema de irrigação. Certo? Aí funcionou o sistema. Isso tem que ser feito com dinheiro. Da onde? Aí eu não tenho crédito para fazer o custeio da minha lavoura. Como é que eu vou agora? Então, eu tenho que ter um recurso para poder fazer a renegociação da dívida, abrir crédito para o custeio, abrir crédito para o investimento. Que eu for fazer correção de solo, é um investimento. Nós usamos pouco calcário hoje no Rio Grande do Sul. Tem que usar mais calcário, porque tem custo. E eu não tenho crédito para plantar a lavoura. Eu tenho que ter crédito para plantar a lavoura, crédito para corrigir o meu solo e crédito para fazer irrigação. Então, esse sistema. E aí, Bernardo, eu já tinha conversado contigo, com o prefeito lá também de Tupanciretã, o Herter, para fazer um sistema de montar esse processo aqui para a região também. Certo? Aí a gente demarca os açudes que tem, eu posso fazer em Júlio de Castilhos. Os açudes que eu posso fazer em Tupanciretã, Santa Maria, qualquer lugar. Nova Palma. Ok, isso é uma coisa. Pequenos projetos de irrigação. E o grande projeto, que o Ferigolo já participa comigo desse assunto, eu trouxe agora, Bernardo, já conversamos várias vezes, nós levantamos o Rio Soturno lá nos anos 60, o Rogério Porto está junto nesse processo, foi ele que trabalhou esse tema. Aquela barragem chamada Rio Soturno, ele alaga uma área que não é expressiva, porque é um cânion que temos ali, nós andamos com o helicóptero Ferigolo em cima, vai irrigar 38 mil hectares de soja ou 13 mil hectares de arroz. 34 de milho? 34 de milho, ok. Então, é o que eu tenho que fazer. Agora, tu imagina, e eu não tinha o custo, Bernardo. Hoje, a empresa Simon Engenharia, que eu quero agradecer, me fez uma previsão de custo. Eu não tinha isso aqui. Eu estou 3, 4 meses, agora me entregaram. Semana passada, o dia que eu fui lá, Ferigolo, 160 milhões, Bernardo. É uma previsão de custo se ela for em terra. Se for de cimento, é mais caro. Mas hoje eu tenho uma noção de quanto ela custa. Que eu posso irrigar soja, milho, arroz, e pode ser ainda uma PCH. Claro. Sai um pouquinho de energia junto com a irrigação. E ali, eu pensei, como é que eu irrigo, pedi para o Rogério, como é que eu posso irrigar Júlio de Castilhos, tem um município que tu é prefeito. Tem o Arroio Felice e tem o Arroio Lajado Salso. Recalca para esses dois, faz um sistema de bombeamento e dali eu posso irrigar, não sei quanto, mas uma parte de Júlio de Castilhos. Sem contar que eu vou irrigar Nova Palma, Faxinal do Soturno, Polesne, Dona Chica
e vou até um pedaço de restinga seca. Tu imagina a fábula que é isso aí, eu consegui fazer isso aqui. Então, esse é um processo, é um sonho, mas está 40, está 70 anos parado, 60 anos. Agora, o que tem que ter nesse momento é essa junção de esforços. E aí, Bernardo, o que eu te peço, não foi na última reunião, que eu tive agora na prefeita lá de Polese, sexta-feira passada, o Ferigolo é um empreendedor que pode participar, ser dono do projeto. A Campal, uma grande cooperativa do Piscina, pode fazer. A Cooperagudo, a Dico, a Leila, quer dizer, são empresas que podem montar e fazer a obra. Aí o Piscina diz, o governo, esquece governo. Quem é que eu vou botar 160, 180, 200 milhões num negócio desse? Já não consigo acertar os custeios, investimentos. Pedir mais dinheiro para fazer essa obra, e o pessoal espera isso há 70 anos. Dessa forma, eu não converso. Eu estou conversando fiado, que daqui a 70 eu vou conversar, nós não existimos mais. Sim. O que eu quero? Que a iniciativa privada assuma, explore como um negócio qualquer. Bernardo tem terra, a renda é para mim. Eu vou pagar 5 sacos, 10 sacos, 15 sacos. O arrozeiro paga pela água. Paga a renda tá. Então, a água para irrigar soja, a água para irrigar milho, a água para irrigar arroz, paga a água. E com isso eu quero fazer a barragem. É um sonho, mas que agora começa a se configurar. O Ferigolo já fez umas contas rapidinho aí, Bernardo. Isso, se eu pego lá... Sim. Antes do Bernardo falar, só queria fazer uma colocação aí. Bernardo Quartim Dalla Corte, o seu Ivo Dalla Corte era meu amigo, não podia esquecer o Dalla Corte. Eu peço desculpas, mas me passaram o Quatrim só. Ele ficou brincando, né? Ele conheceu o Panela Velha, que é o pai do Lucas. Agora conheceu o pai do Bernardo. Prefeito Bernardo, como é que está Júlio de Castilhos e como é que está essa questão, a sua visão em relação ao agronegócio nesse momento? Bom dia, Rafael, bom dia, Mardônio, bom dia, Luiz Carlos Reis, nosso senador, que nos defende muito a parte do agro, um agricultor, que nem eu, assim, que nem todos os agricultores do nosso estado, que vem sofrendo muito com essas mudanças climáticas que a gente está passando aí. A questão como administrador público, Rafael, a gente está vendo a diminuição dos impostos. Júlio de Castilhos vai trabalhar com quase 9 milhões de diminuição de ICM, que vai acarretar muito isso nos cofres públicos, porque nós não vamos prestar serviço para a nossa comunidade. O que é o município? Muitas vezes as pessoas não sabem o que é o município. Uma prefeitura. Uma prefeitura é uma prestadora de serviço. Prestadora de serviço para quem? Para a comunidade. Então, quando tu tem uma diminuição na arrecadação do imposto, que é a nossa preocupação por causa devidos às estiagens, porque o produtor não produzindo não vai gerar grão. Se não gera grão, não vai gerar venda, não vai gerar imposto. Isso vem nos prejudicando muito o andamento do nosso município. De julho, que nem o senador falou, de Tupaciretã, do meu amigo, meu irmão Gustavo. Então, assim, isso nos preocupa bastante como administrador. E como agricultor, nos preocupa muito a sobrevivência do agricultor no campo. Porque se nós não tivermos um amparo do governo, que ele tenha tomado alguma renegociação, que nem o Luiz Carlos está trabalhando direto nisso, eu queria agradecer em nome de todos os agricultores da minha cidade, da minha região, ao senador que é incansável mesmo para que isso aconteça. A gente vem de várias batalhas. O Reis me conhece há muitos anos. Eu quero muito bem ele e tenho, assim, desde a época do meu finado pai, que nem o Mardônio falou aí, o Ivo Dalla Corte, e da minha mãe, a Ilga Tomasi Quatrim Dalla Corte, natural de Nova Palma, lá da cidade do Mardônio. Então a gente vem lutando muito na agricultura. E tudo que aconteceu na nossa vida não veio de graça, veio com trabalho. E o Reis é a mesma forma. Então eu tenho um apreço muito grande por ele, porque ele não desiste. Ele é uma pessoa que podia se aposentar e sair fora da política a hora que ele quisesse. Mas mesmo assim ele está na política porque ele vê a necessidade de ter políticos bons e voltados à agricultura. E isso que nos dá força aqui, que nem o Lucas já teve aqui, para lutarmos juntos. Porque se nós não tivermos uma liderança que mostre seriedade e dedicação ao produtor, porque sem o produtor a cidade não vai almoçar, não vai jantar. Então, assim, as pessoas não conhecem a realidade. Muitos criticam o é não conhece realmente a realidade do campo. O produtor é
é uma peça fundamental para o crescimento do município, do estado e do nosso país. Perfeito. Analisando a tua fala, Bernardo, mas para além eu acho que na tua fala tu traz muito a tua visão enquanto prefeito de um município que é diretamente ligado ao setor primário e que, pelo que tu estás falando, vem sofrendo com essas questões climáticas, vem sofrendo com essas questões ligadas ao agronegócio. E me chama a atenção também na fala do senador a preocupação dele de buscar uma solução, também do Mardônio aqui, que é representante de uma grande cerealista, né? Também o Lucas, que nos antecedeu, também trabalhando, sendo uma voz ativa daquele que trabalha no campo. Como é que tu vê essa questão da securitização? Assim, Rafael, o Lucas participou, eu fiz uma reunião lá no gabinete com as seis agências bancárias que nós temos no nosso município. E levemos a pauta da necessidade da securitização. Porque a securitização, 10% vai ser a pressão do agricultor e 90% vai ser a pressão das agências bancárias, pela necessidade da securitização. O porquê? Nós não queremos que o nosso produtor de Júlio Castilhos peça RJ, que é a recuperação judicial. Perfeito. Porque com isso vai prejudicar todo o andamento de toda a cidade. Do Estado. Do Estado e do país. Do país. Porque assim, ó, eles nem sabem o que é uma RJ interpretado por um juiz que muitas vezes chega e diz assim, ó, tu deve 10 milhões para a multirural. Os advogados. Para os advogados também. Dessas 10 milhões, quanto tu pode pagar? Eu posso pagar 3. Posso pagar 1, entendeu? Então isso é muito, muito preocupante para um administrador. Agora eu vou te falar um pouquinho como agricultor. Tá? Nós tivemos 2 a 3 estiagens, depois tivemos um desastre climático que vai ficar na história do estado do Rio Grande do Sul, com essa chuvarada, que deixou os solos na parte de fertilização arrasado, e agora tivemos outra estiagem. Eu, Bernardo Quatrinho Dalla Corte, CPF, agricultor, fiz um Renova Agro no Banrisul, que é para comprar insumos para fazer uma correção de solo, que nem o Raiz falou, comprar calcário, comprar uma correção de solo. Projeto aprovado, tudo, foi para o Banrisul, veio aprovado, mas veio com uma restrição, Rafael, que eu tenho que pagar o financiamento no nome da minha menina e da minha esposa para sair o novo Renova Agro. Então, que tipo de condições aí tu não vai essa agência bancária está fazendo para um produtor permanecer no campo? Daí eu pedi minha medalha por escrito isso. Não, é no sistema. Então, que incentivo que um Banrisul... E outra, Rafael, que mais importante de tudo isso, com garantia real. Eu dei campo de garantia, dei área de terra de garantia. Isso que tu tem. É isso que eu tenho. E quem não tem? E quem não tem? Então, assim, ó, as agências bancárias, hoje, eu estou te falando do Banrisul, que para mim era um banco que teria que estar à frente do agro, porque quem teve o maior problema climático nesses últimos 5 anos foi o estado do Rio Grande do Sul. Então o Banrisul tinha que se dedicar mais para o nosso estado. E tu já viu, tu tem que escutar isso. Não, tu tem que pagar um financiamento que vai vencer. Vai vencer. Eu não tenho nenhum tipo de restrição no meu CPF, nem da minha família. Vai vencer o financiamento para pegar um novo. Isso não tem cabimento. Bernardo, desculpa, bem colocadas as coisas, o que você colocou. O Raiz tinha falado no início, vem isso aí. O problema, às vezes, assim, o produtor está com tanta pressão de empresas, cobrando juros de 2,5% ao mês, que ele vai fazer o financiamento que você fez. Ali o Banrisul já apertou lá para acertar o outro, que cada um pensa em si. Agora, se ele pegar esse dinheiro que é para comprar o calcário e o adubo, fazer a correção de solo, e tem que pagar o rolamento que o senhor falou, tem que pagar a peça, o defensivo que ficou lá pagando juros de 2,5%, aí a correção do solo fica no vácuo de novo, né? De novo. Então, assim, ó, para nós que estamos aqui reunidos, debatendo um assunto muito importante que é o agro, nós temos 3 situações, eu vejo o produtor. Tem um produtor hoje que é endividado nas agências bancárias, tem um produtor que é endividado nas agências bancárias e nas cooperativas, e tem um produtor que está endividado nos bancos, nas cooperativas, nas empresas e no comércio. Então nós temos esse produtor, que esse produtor aí está endividado, que não tem mais o que fazer.
entendeu? O que está nas agências bancárias, eu acho que ainda vai conseguir fazer mais um ano, mais uma planta, no máximo 2. Agora, esse agricultor, o que está endividado nos bancos, nas cooperativas, nas empresas, esses vai sair fora do mercado, vai sair fora da atividade. E eu vou te fazer mais uma pergunta para todos. O que esse produtor vai fazer da vida? Na cidade, né? Vai fazer o que na cidade? Bernardo, vai tu colocou bem. Bolsa? Tem um parente teu, até não vou dizer o nome, é parente do Bernardo, gente boa, trabalhadeira. Ele fez uma pergunta, vai falar com o Reis, faz uma pergunta para o Reis, fazer a pergunta. Ele perdeu o crédito no banco por problema na segunda seca. Primeira, segunda, perdeu. E ele pediu assim, por exemplo, tem dívida nas cooperativas, nas empresas. Se essa securitização inclui? Sim, nós estamos trabalhando. As cooperativas está mais fácil de fazer uma negociação. Eles resistem às dívidas que existem nas revendas de insumo e nas cerealistas. Nós queremos empacotar tudo. Revendas, cerealistas e cooperativas e bancos. Esse é o nosso projeto. Sim. Já está sendo tratado bancos e cooperativas. Nós temos que incluir, Bernardo, essa outra parte. E gostei da fala que tu fez, viu, Lucas, que está ouvindo aqui. Temos que repetir o que o Bernardo fez, cobrar para que os gerentes de banco apertem a sua diretoria. Se o gerente... Agora, porque sabe por quê, Bernardo? O Lucas já ouviu. Acho que o Lucas estava junto lá em Brasília, o cara disse, está tudo bem no Rio Grande do Sul, por amor de Deus. A pessoa não conhece o Estado. Não conhece. E tem gente mal informada, assessores do ministro Haddad. Esse é o processo. Agora, para resumir, acho que o tempo está acabando ali. O que eu vou fazer segunda-feira, Bernardo? Nós estamos aqui num sábado, gravando esse programa. Segunda-feira, vou entrar com requerimento, Lucas, para convocar de novo o Haddad. Aí, terça ou quarta, ele me recebe. Para sair a primeira negociação, que é essa resolução para prorrogar os 4 anos. Temos um fôlego. Aí temos que nos armar, Bernardo. Aí vamos fazer mexe com os prefeitos do Rio Grande do Sul, pressionar os gerentes, para pressionar a direção do Sicredi, a direção do Banrisul, a direção do Banco do Brasil. Ok, diga lá em Brasília que nós estamos mal aqui. Porque a informação que vai lá, não, é meia dúzia. Não é meia dúzia, são milhares de agricultores do Rio Grande do Sul que estão nessa situação. E aí, Ferigouro, as empresas também têm que falar. Tu falaste no Banco New Holland. Eles têm que ter também a capacidade de nos ajudar no processo. Eles vão quebrar. Vão quebrar. Não quebra, porque Brasília é mundo. Agora, o Rio Grande do Sul, as revendas aqui vão sofrer muito, entendeu? E representa a New Holland, a Case, a John Deere, todas essas empresas. Então, tem que fazer uma corrente de pressão, que não é só do agricultor, viu, Lucas? Nós fizemos a nossa parte. Agora, os prefeitos estão entrando junto, as revendas têm que entrar junto, as empresas, todo mundo tem que entrar na pressão, claro. Para Brasília entender que tem que ajudar. Não adianta só o senador trabalhar aqui, o Lucas se esforçar lá. Então, se nós pegar prefeitos e chegar no governador, Bernardo, ele tem que estar na ponta junto conosco no processo, certo? Aí as coisas vão andar. Se nós não tivermos essa unidade do pequeno, do médio e do grande agricultor. Isso, sempre esse trabalho para nos dividir. E os prestadores de serviços, os vendedores, todos. Esse pessoal tem que entrar junto, entendeu, Ferigouro? Nas tuas conversas com esse outro povo que revende também, todos nós temos que nos juntar, fazer uma pressão. E aí, Rafael, a cidade tem que entender. Santa Maria, que é uma cidade que não é agrícola, como o caso de Júlio de Castilho, lá a agricultura que comanda o processo. Mas aqui ele tem que saber que para ele tomar café de manhã, para ele almoçar ao meio-dia, fazer um lanche de tarde e jantar de noite, alguém trabalha por ele. O cara de uma vila de Santa Maria, qualquer coisa, do centro de Santa Maria, ele tem que entender que precisa desse agricultor. E aí o filho do agricultor que vem estudar, que compra apartamento, que paga aluguel, isso aí tudo repercute. Então, isso é uma corrente que eu peço que a TV Santa Maria, as emissoras de rádio também nos ajudem nesse processo a dizer para o cidadão urbano o que representa esse setor, que é a mola mestre propulsora do Brasil, do Rio Grande, agora imagina Júlio de Castilho, São João do Polese, São Borja. E até agora nós temos 2 minutos, 3 minutos, fazer uma despedida. Vamos fazer, claro. Estou intervindo aí só para... Não, vamos fazer isso. Eu acho que essa fala, esse apelo do senador Reis e a importância desse tema, né? Já faz quantos programas que nós viemos aqui, Ferrigolo,
e viemos falando sobre problemas, sobre a questão do quanto o pessoal do campo vem Estrada, sofrendo, e não é fácil, e aí eu acho que é necessário que se faça assim uma corrente de união para que isso, porque é verdade, todo mundo, pelo menos em 3 momentos do seu dia, depende diretamente de um agricultor. E embora Santa Maria não guarde tanto uma relação com o setor primário, senador, já é perceptível, por exemplo, o setor como imobiliário aqui em Santa Maria, o quanto está havendo uma frenagem na questão, retração na questão econômica, e bobo no sentido malicioso da palavra, daquele que fecha os olhos para a importância do setor primário para uma cidade como Santa Maria. Tinha um mapa, o Brasil, o agro carregando o Brasil. Agora o Brasil tem que carregar o agro. Nós estamos precisando. É uma via de mão dupla. Também, Lucas e Bernardo, eu vi o movimento que o comércio fez lá. Estou fechado em apoio aos agricultores. É para se emocionar mesmo, Luiz Carlos. Eu queria agradecer o convite do podcast aí, tá? Rafael Mardoni, Luiz Carlos, que nem imagina como eu admiro esse cara aí, tá? Até se tu quiser que eu vá a Brasília, eu não fui nas marchas dos prefeitos, mas se tu me convocar para ir brigar junto, eu vou contigo. Então eu queria dizer para todos que estão nos ouvindo, dizer o seguinte: só existe agricultura no país, prestem bem atenção, porque existe o Rio Grande do Sul. Nós exportamos muitos bons agricultores para todo o país. Então existe uma agricultura forte, existe super safra no país, porque existe o Rio Grande do Sul. Porque daqui saiu os maiores produtores rurais do nosso país hoje, que mais produzem alimentos. Saiu daqui desse estado que não está sendo valorizado como merece. Isso é o meu recado. O nosso estado do Rio Grande do Sul não está sendo valorizado como merece pelos políticos lá em Brasília. Nem todos, porque eu tenho aqui um político que está lutando por isso. Eles têm que dar o reconhecimento que o Rio Grande do Sul merece. E obrigado a todos pela participação. Muito obrigado. Senador Reins, qual seria a sua mensagem aí ao final desse nosso programa Campo Afora? Para o Campo Afora, quem está nos acompanhando agora no Campo Afora, o que eu falei anteriormente, vou repetir. Essa unidade da Farsul, da FETAG, da FECOAGRO, das cerealistas, da ProSoja, o movimento que o Lucas lidera, os movimentos, Lucas, o teu movimento, da Grazi, enfim, esses movimentos para nós são fundamentais. Os prefeitos alinhados, vereadores alinhados. Agora, naquele dia na quarta colônia da La Corte, tinha um movimento de 99 vereadores apartidários. Aqui não tem partido. Okay? Apartidário, esquerda, centro, aqui não tem partido. Esquerda, centro, direita, todo mundo alinhado na mesma ideia de resolvermos esse impasse do Rio Grande do Sul. O Estado está se atrasando, o Estado, não é o município de Júlio, o Estado do Rio Grande do Sul está se atrasando em cima dessa situação. Então, repercute no Estado do Rio Grande do Sul, repercute nos municípios e, logicamente, nos produtores rurais. Então, nós temos que ter essa unidade e me ajudarem a fazer pressão para que essa situação se resolva. E repito uma frase que tenho usado na Corte: governos, qualquer governo, estadual, municipal, federal, não agem, reagem à pressão. E pressão é o que eu preciso que seja feito no Rio Grande do Sul. Perfeito. E, Mardônio, qual seria a mensagem aí para... O que eu vou dizer assim, vamos ver se eu consigo deixar uma mensagem. Eu vi que o senador estava emocionado. Eu tenho muito orgulho também de ter votado nele. Foi o senador mais votado do Rio Grande e que mais trabalha. Quando vocês falaram mais votado, é o que mais trabalha dos senadores que passou pro Senado Federal lá. Então, o que eu vou dizer assim? Você, senhor Luiz Carlos Reis, continue sempre assim ajudando o agricultor. Ajuda as empresas e também o empreendedor. Você tem uma fala mansa que leva a mensagem como professor. Eu falo de coração. Ajuda o agricultor como nosso senador. Valeu, Tchê. Valeu, Tchê. Fala valeu, Tchê também. Valeu, Tchê. É isso aí. Agradecer o Lucas também, o Lucas O Lucas. Agora eu vou fazer um agradecimento. Então, gente, finalizando esse programa muito especial, hoje com a presença do senador Luiz Carlos Reins, também do Mardônio Ferrigolo, diretor da Multirural Agrocerealista Ferrigolo e produtor rural, também do Lucas Londero Schaefer, produtor rural, também agradecer muito a presença do Bernardo Quatrim da La Corte, prefeito de Júlio de Castilhos, também produtor rural. É uma alegria muito grande o programa de hoje e retornaremos
nos próximos programas, trazendo pautas importantes para o setor primário, para o setor do agronegócio, para a economia do país. Campo Afora Podcast. Oferecimento. Multirural Agro Cerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Universitária Corretora de Seguros, nosso compromisso é a sua segurança. Arrozeira F. Dotto, em Vale Vêneto, São João do Polesine. Na Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center, você encontra serviços de alta qualidade e equipamentos de última geração, garantindo sua segurança e economia. Sabemos que um diagnóstico preciso dos modernos sistemas de injeção a diesel é fundamental para rodar com rapidez, confiança e tranquilidade. Em nossa oficina, você conta com um atendimento completo, desde o rastreamento eletrônico até os reparos mais detalhados. Comprove nossos serviços especializados em sistemas Common Rail, sistemas UIS-UPS, bombas injetoras, bicos injetores, bombas de alimentação e alta pressão, kit para turbos, turbinas, teste de opacidade e intercooler, troca de filtros, limpeza e descontaminação de tanque, limpeza por ultrassom. Nossa tecnologia Bosch garante diagnósticos e reparos rápidos e precisos. Visite-nos na estrada BR-392, número 3300, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e comprove a eficiência dos nossos serviços. Existem coisas na vida que merecem todo o nosso cuidado, como garantir a segurança das pessoas que a gente mais ama, ter o nosso patrimônio protegido ou estar pronto para encarar novas etapas na vida. Há mais de 20 anos, é exatamente isso que a Universitária Corretora de Seguros faz. Cuida de tudo que é importante para cada um de nós. Aqui você encontra o melhor plano de seguro para sua família, seu lar, seu carro, empresa e demais bens, além de contar com todo o nosso suporte em suas viagens. Atendemos todo o estado. Nosso escritório está localizado na Rua Pinto Bandeira, número 42 Térreo, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rua General Liberato Bittencourt, em Florianópolis, e na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Júlio de Castilhos. Universitária Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Multirural Agro Cerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agro Cerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos.